Letrinha B. Construa diferentes pares de ângulos adjacentes e, com o uso do transferidor, determine a medida do ângulo formado pelas bissetrizes desse ângulo para cada par. Então, aqui no item B, eu vou fazer uma simulação à mão livre mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer um ângulo de 180 graus. Então, aqui, ó, eu vou traçar um ângulo qualquer. Então, de mentirinha, tá? Faz de conta que aqui eu vou ter 130 graus. Então, desse outro lado, eu vou ter 50. 130 com 50, eu vou ter 180, tá bom? Então, olha só. Eu vou traçar aqui uma bissetriz. Então, se aqui é uma bissetriz, então, eu tenho dois ângulos de 25, concordam? E ali do outro lado, eu vou traçar, né, a mão livre mesmo, a outra bissetriz. Então, a metade de 130 é 65. Então, olha que bacana. Se eu juntar esses dois ângulos agora, ó, um de 65 e o outro de 25, eu vou ter 90 graus. Um ângulo reto. Olha que bonitinho. E letrinha C, considerando suas conclusões para os itens anteriores, levante uma conjectura quanto à medida do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes. Então, concluímos que será um ângulo reto. Concluímos que será um ângulo reto, ou seja, que vale 90 graus. Questão 2. Vamos verificar se a conjectura que você levantou se aplica a todos os casos de ângulos adjacentes. Então, desenhe dois ângulos adjacentes de mesma medida. Então, se eles são adjacentes, tem que formar 180 graus. E se eles têm que ter a mesma medida, eu só tenho uma solução para isso. Dois ângulos retos. Então, aqui eu tenho dois ângulos retos, 90 de um lado, 90 do outro, que dá 180 graus. E eles são adjacentes porque tem um lado em comum. Então, eu posso dizer que aqui, OB, então, ó, o AO é lado comum. Ou CO, perdão, CO é lado comum. Então, é o seguinte, se eu for traçar duas bissetrizes aqui, então, eu vou ter dois ângulos de 45 graus de um lado e vou ter dois ângulos de 45 graus do outro. Se eu pegar, então, os dois ângulos formados pelas bissetrizes, 45 de um lado e 45 do outro, eu vou ter 90 graus. Essa conjectura é válida para essa situação também. No item B, ele deu uma outra medida de ângulos, tá? Então, aqui no caso, ele só quer comparar. Se vocês quiserem transportar as medidas, ou seja, copiar as medidas aqui embaixo, só para comprovar que alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, a gente consegue enxergar aqui o ângulo alfa e o beta. Alfa mais beta é igual a 90. Então, comparando as conclusões, essa conjectura está comprovada? Sim, não precisamos nem enrolar mais do que isso. Sequência de números. Ana Paula escreveu alguns números naturais em uma folha de papel, tal como indicado a seguir. Depois de escrever algumas linhas, observou que existem irregularidades nessa sequência. Considerando que Ana Paula manteve o padrão adotado em todas as linhas, determine quantos números naturais ela escreverá na 50ª linha. Gente, já pensou que trabalho a gente tem que ficar fazendo tudo isso? Mas ela já fez aqui 6 linhas. Então, para chegar
Na linha de número 50, estão faltando 44 linhas. Já pensou ter que continuar isso daqui? Não, não vai rolar, né? Vamos inventar uma maneira mais prática de chegar nessa conclusão. Então, aqui, o que que nós vemos? Ó, linha número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Vamos ver o seguinte, quantidade de números em cada linha. Então, eu vou anotar aqui do ladinho, ó, a quantidade de números. Primeira linha, um número. Segunda linha, 3. Terceira linha, 5. Quarta linha, 7. Quinta linha, 9. Sexta linha, 11. Então, eu preciso chegar numa fórmula para descobrir lá na 50ª linha quantos números terão escritos, tá? Então, eu preciso pensar numa fórmula que com o número 1 eu chegue no 1, com o número 2 eu chegue no 3, usando o número 3 eu chego no 5, para usar o número 50 e descobrir qual é o número que eu vou precisar. Então, eu tenho que pensar aí numa fórmula. Então, vou ver aqui o número 2. Se eu usar o número 2, como que eu faço para chegar no 3? 2 mais 1 dá 3, tá? E aqui, 3 mais 1 dá 4? Não, deu 5. Não é essa a fórmula. Então, eu preciso pensar em outra coisa. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Deixa eu ver se serve para os outros. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Não bateu. Então, vamos pensar em outra coisa. Vou multiplicar o número por 2, então. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Opa, tá batendo. 4 vezes 2, 8. Menos 1, 7. 5 vezes 2, 10. Menos 1, 9. 6 vezes 2, 12. Menos 1, 11. Opa, bateu. 50 vezes 2, 100. Menos 1, 99. Então, a fórmula aqui pode ser 2x menos 1. Aí, você fala, professor, o que que quer dizer isso? O que que quer dizer esse x? É a posição do número na linha. Ou seja, primeira linha, troca o x por 1. Segunda linha, troca o x por 2. 50ª linha, troca o x por 50. Ó, 2 vezes 50, 100. Menos 1, 99. Sexta linha, 2 vezes 6, 12. Menos 1, 11. Quarta linha, 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Opa! Então, aqui, ó, na 50ª linha, 2 vezes 50 menos 1, 99. Então, terá 99 números. E lá embaixo, a soma de todos os números escritos na 50ª linha. Agora, a gente precisa associar cada um desses números com os resultados de soma. Vamos verificar já. Bom, no item B, ele quer que a gente coloque a soma dos números de todas as linhas. Então, eu acrescentei aqui do lado soma pra gente colocar. Então, na primeira linha, a soma é 1. Na segunda linha, ó, 2 mais 3 dá 5, mais 4, 9. Na terceira linha, 3 mais 4, 7, mais 5, 12, mais 6, 18, mais 7, 25. Na quarta linha, se eu somar tudo, vai dar 49. Na quinta linha, se eu somar tudo, vai dar 81. Na sexta linha, se eu somar tudo, dá 121. Então, que relação que eu posso associar aqui? Eu vou associar, então, a quantidade de números com o seu quadrado, ó. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado,
9. 5 ao quadrado, 25. 7 ao quadrado, 49. 9 ao quadrado, 81. 11 ao quadrado, 121. 99 ao quadrado. 9.801. Então, aqui na letrinha B, 99 ao quadrado, 9.801. Testes. Vamos resolver os testes, aí vocês assistam a correção, ok? A figura abaixo mostra uma sequência de bolas distribuídas em corredores numerados, formando vários quadrados. Então, aqui tem o corredor 1, corredor 2, corredor 3 e assim por diante. Assinale verdadeiro ou falso nas afirmações. O total de bolas nos corredores representa a sequência de números ímpares? Vamos ver, então. Corredor 1, número 1, uma bolinha. Corredor 2, 3 bolinhas. Corredor 3, 5 bolinhas. Corredor 4, 7 bolinhas. Verdade, só tem número ímpar. Então, aqui é verdadeiro. Segundo item. A soma dos dois primeiros números dessa sequência é 4. 1 mais 3, 4. Verdadeiro também. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro. Então, a letrinha B, ó, eu já eliminei a letrinha B. Por quê? Se tá verdadeiro, verdadeiro, a B já não me serve mais. Elimina a letra B. Agora, vamos ver aqui. A soma dos 8 primeiros números dessa sequência é 16. Então, ó, a soma dos 8 primeiros números é 16. Então, vamos ver. 8 primeiros números. Gente, nem precisa somar, eu já tô vendo que vai dar muito mais, né? 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4, 10, 15, 20... Ih, já passou, aqui é falso. Então, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, que já me diz que é a letra D, né, ó. É a única que tem verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, letrinha D. Teste 2. Observe a sequência de círculos. Figura 1 tem 3 círculos, figura 2 tem 5, figura 3 tem 7 e assim por diante. Veja como 3 alunos interpretaram essa sequência para determinar o total de círculos de uma figura qualquer. Patrícia, o total de círculos pode ser representado por um retângulo, no qual falta um círculo no vértice. Então, é verdade, ó. Se eu associar todas essas figuras a retângulos e todas estão faltando um círculo no vértice, então, o da Patrícia é verdadeiro. Ela teve um raciocínio bem interessante. Ricardo, o total de círculos pode ser representado por um retângulo em que um lado é fixo, 2 unidades, né, ó, 2, 2, 2, 2, 2, e o outro é o número da figura. Esse retângulo acrescenta-se uma unidade. Então, olha que interessante o pensamento do Ricardo. Ele falou que são retângulos, que tem uma base fixa que é 2, né? Todos têm uma base com dois círculos. E que a outra base seria a quantidade de círculos, a quantidade de número da figura de um lado, mais um do outro. Ou seja, figura 1, uma bolinha de um lado, 2 do outro. Figura 2, 2 bolinhas de um lado, 3 do outro. Figura 3, 3 e 4, figura 4. 4 e 5, figura 5, 5 e 6. Então, o pensamento do Ricardo também é verdadeiro. E agora só falta o da Cláudia. Eu pensei na sequência 3, 5, 7, 9 e 11, que é de números ímpares e pode ser representado pelo dobro dos números naturais, mais 1. Então, vamos lá. O dobro de 1 é 2, mais 1 é 3. Legal.
O dobro de 2 é 4, mais 1 é 5, bateu. O dobro de 3 é 6, mais 1, 7, bateu. O dobro de 4 é 8, mais 1, 9. E o dobro de 5 é 10, mais 1, 11. Olha que bacana! Muito bom o pensamento da Cláudia, né? Então, aqui no caso, qual é a alternativa correta? D de novo. Os 3 raciocínios estão corretos.